Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Então, vamos continuar agora a nossa série de estudos. Essa semana a gente vai falar sobre três profetas menores, né, que profetizaram mais ou menos durante a época do profeta Jeremias. Né, foram três profetas que profetizaram pouco tempo antes da queda de Judá. Né, o reino do norte já havia sido levado cativo, né, pela Síria, que era a potência na época, mas durante essa época outro império já começava a se levantar também como grande potência, que é o Império Babilônico, né, a Babilônia. Também já começava a despontar como grande império, já começava também a querer tirar da Síria essa hegemonia de potência regional ali, né, no Oriente Médio, no mundo antigo. A gente vai falar sobre três profetas menores, começando com Naum. A gente vai falar também sobre Abacuque e vai falar também sobre Sofonias. São três profetas que profetizaram para a tribo do sul, né, para as tribos do sul, para Judá, né, que ainda estava livre, que ainda tinha a sua soberania, né, mas já estava sendo ameaçado de alguma forma pelo Império Assírio, né, principalmente durante o ministério de Naum, né, e Naum ele profetiza principalmente contra esse império, né, contra o Império Assírio e contra a principal cidade do Império Assírio, que é a cidade de Nínive, que era uma cidade poderosa, era uma cidade grande, né, que tinha muitos habitantes. A gente estudou, né, quando Jonas ele profetizou lá na cidade de Nínive, mais ou menos uns 150 anos antes, né, do profeta Naum. Jonas profetizou lá e os ninivitas se converteram. Né, os ninivitas eles passaram a ser monoteístas, passaram a crer em Deus. Né, até a história comprova isso, que houve uma época na história de Nínive que eles deixaram de ser politeístas e passaram a ser monoteístas, ou seja, acreditavam em apenas um Deus, no Deus de Israel. Né? Isso aconteceu durante a época do ministério do profeta Jonas, mas 150 anos depois, os ninivitas eles voltaram às suas velhas práticas idólatras, né? Voltaram a praticar aquelas coisas terríveis que foram condenadas por Deus, né, através da palavra do profeta Jonas. Né, eles voltaram nessa prática e chegou no momento que a culpa de Nínive era tão grande diante de Deus que Deus já havia decretado a sentença, né, que seria destruída. E Deus usa o profeta Naum, né, o seu servo, para trazer uma palavra, né, para trazer uma profecia, um peso. Né? Em algumas traduções, a palavra profecia ela é trocada por peso ou carga, né? Peso do Senhor ou carga do Senhor. Por quê? Porque os profetas menores eles traziam palavras duras, palavras pesadas. Né? E a gente vai ver três desses profetas menores que trouxeram essas palavras duras. O profeta Naum, primeiro, o nome Naum, né, significa o Consolador, né, tem a mesma raiz do nome Noé, né, Noé ou Noa, né, que também significava Consolador. Né, talvez Naum ele tenha se inspirado em algumas histórias de Noé, em algumas coisas que ele leu acerca de Noé. Né, também, de repente, ele foi até inspirado pela forma, né, que Deus ele trouxe juízo, né, sobre o mundo através do dilúvio. E Naum ele usa, tem alguns versículos, quando Naum profetiza, né, ele usa algumas comparações também com relação ao dilúvio. Então, talvez por causa da influência do seu nome, ou por ter esse tipo de conhecimento, né, acerca de Noé, então talvez ele tenha tido alguma influência. Bom, a gente viu que Naum
ele profetizou durante o ano 625 até o ano 605 a.C., ou seja, próximo da época do profeta Jeremias, e ainda o Reino do Sul estava com sua soberania, mas já havia sido advertido através do profeta Jeremias e de outros profetas que essa liberdade estaria para encerrar, né? Provavelmente Naum ele estava cativo na Síria, né? Por quê? Porque a Síria ela levou Israel em cativeiro, né? Alguns dizem, né? Não é comprovado ainda, que o profeta Naum ele estava em cativeiro na Síria quando ele profetizou. Vamos ler o primeiro versículo para a gente poder se situar e começar o estudo. Livro de Naum, capítulo 1, verso 1. Na minha versão está assim: oráculo sobre Nínive. A palavra oráculo, né, significa revelação, né, quando o profeta ele recebia uma revelação de Deus, né, em outras versões está a palavra do Senhor sobre Nínive, né, então algumas versões trazem essa palavra oráculo, que significa exatamente isso, que é a revelação, que é a profecia de Deus acerca de um acontecimento. Livro da visão de Naum, de Eucós. A única referência que a gente tem sobre a vida de Naum, sobre a história de Naum, é que ele era de um lugar chamado Eucós, né? A gente não sabe mais nada acerca de Naum, né? Muitos estudiosos dizem que provavelmente ele tenha sido um cantor, um levita, né? Porque ele escreve de uma forma bem poética, né? O seu livro, né? De uma forma bem poética. Então alguns dizem que talvez ele tenha sido um levita. Outros historiadores também dizem, né, outros historiadores, outros teólogos, que provavelmente Eucós, que não era uma cidade identificada, ficasse em Cafarnaum, né? Porque a palavra Cafarnaum significa o quê? Aldeia de Naum. Então alguns acreditam que por ter esse nome, Naum tenha nascido em Cafarnaum, né? Mas isso também não é comprovado. Outros dizem que provavelmente, como eu disse também, ele estava em cativeiro na Síria, que lá na Síria tem uma cidade chamada Al-Qush, né? Que é parecida com o nome Eucós no hebraico. Então essa cidade Al-Qush, que fica lá na Síria, provavelmente era onde Naum estava com seus pais quando foi levado em cativeiro, né? Não é muito absurdo pensar assim, porque Naum ele traz uma profecia justamente contra a Síria, né? E justamente contra Nínive. Então há de se supor que Naum estivesse por lá, que Naum estivesse ali naquela região, conhecesse ali, né, os acontecimentos, conhecesse ali o comportamento daquele povo, né, teve contato, né, com o dia a dia daquele povo, viu ali como aquele povo era idólatra e como aquele povo era cruel, né, e terrível com os seus inimigos, principalmente quando esse povo ele obtinha a vitória, né, sobre os seus inimigos, eles tratavam os vencidos de forma muito bárbara, de muito cruel, de muita crueldade, né? Então, Naum deve ter visto isso, né? E Deus o usa para levar uma palavra séria acerca desse comportamento de Nínive, que era uma cidade realmente terrível, né? A gente pelos livros de história, né, a gente vê que era uma nação, a Síria de uma forma geral, né, era uma nação assim muito sanguinária, né? Eles faziam coisas terríveis, idolatrias, sacrifícios, e muitas coisas eles faziam também, eles torturavam os seus inimigos por diversão, né? Por isso a palavra de Naum foi tão séria, foi tão terrível, né, na vida dessa cidade. O livro começa com um salmo
acróstico. O que é o salmo acróstico? O que é acróstico? A gente sabe que é um recurso, né, literário, né, da poesia, aonde é colocado algumas palavras ali, algumas letras, né, que traz um significado. No caso aqui do livro de Naum, a gente vê que todos os versos que ele usou o alfabeto hebraico. Né? Do lado esquerdo da minha Bíblia aparece aqui todo o alfabeto hebraico. Então, ele escrevia essas linhas usando cada letra do alfabeto hebraico. Por isso que é acróstico. Né? No verso 3, parte A, explica o porquê da ira de Deus. Então, no verso 3, vamos dar uma olhadinha. Livro de Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é lento para a ira, mas grande em poder. Mas a nada deixa o Senhor impune. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho. A nuvem é a poeira de seus pés. Vamos dar uma lidinha no verso 2 também. Na minha versão está bem forte. Algumas palavras aqui. Fala o seguinte: o Senhor é um Deus ciumento e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor se vinga de seus adversários, ele guarda rancor de seus inimigos. Então repara que Naum ele começa já trazendo os atributos terríveis de Deus com relação a juízo, né? Com relação à punição. Que Deus ele se vinga, né? A palavra de Deus diz inclusive que a vingança pertence ao Senhor. Né, que a gente não pode se vingar, a vingança pertence a Ele. Ele é o poderoso vingador. Né? Ele é cheio de furor e ele se vinga dos seus adversários e guarda rancor dos seus inimigos. Nós não podemos ter esses tipos de sentimentos. Né? Nem guardar rancor e nem se vingar. Isso pertence a Deus. Né? Porque Deus ele pode se vingar. Ele reservou isso para Ele. Mas é interessante que no verso 3... Naum parece que ele quer explicar esses atributos terríveis de Deus. Ele dá uma quebrada, né? Parece que ele dá uma quebrada. As pessoas, quando leem o verso 2, elas se assustam. Nossa, que Deus terrível. Mas o verso 3, parece que ele dá uma quebrada. E ele fala, o Senhor é lento para a ira, mas grande em poder. Então quer dizer, da mesma forma que ele assusta o leitor, né? Ao mesmo tempo ele já também explica o porquê que Deus é assim. Porque Deus ele não tolera a injustiça. Né? Ele demora para ficar irado. Deus, quando ele se ira, né, ele não resolve a coisa como a gente resolve. A gente quer resolver na hora. Né? A gente, no calor do momento, a gente já resolve de uma vez. Deus não. Deus ele sempre separa um momento para poder exercer a sua ira, né? Para deixar a sua ira fluir. Ele separa o momento. Por isso que alguns profetas menores, eles falam do dia do Senhor, que é o dia da ira, né? O dia da ira do Senhor. A ira que Deus ele está contendo, né? Porque Deus ele contém a sua ira para que a gente não seja destruído. Muito bem. No verso 4, vamos dar uma lidinha em alguns versos e a gente vai comentando, porque o livro de Naum, ele é bem curtinho, né? Tem alguns detalhes aqui que a gente não pode deixar passar. O verso 3, a gente já viu que o Senhor ele é lento para se irar, na tormenta e na tempestade é o seu caminho, a nuvem é a poeira de seus pés. Ameaça o mar e o seca, e a todos os rios ele faz secar. Murcham Bazã e o Carmelo. Ele fala aqui sobre duas cidades, cidade de Bazã, né, e a cidade de Carmelo. Eram cidades muito férteis, eram cidades ricas. Né, inclusive, a palavra Bazã, né, que pode ser traduzida como planície fértil, né, e a palavra Carmelo, que pode ser traduzida como vinha do Senhor, ou campo fértil. Então eram duas cidades
férteis, né? Duas cidades que eram ricas. Na cidade de Bazã, né, ali na região de Bazã, havia a criação de gado, né? Fala muito na palavra de Deus sobre os touros de Bazã, né? Então, quer dizer, era um território ali muito rico, inclusive o território de Bazã foi cedido à tribo de Manassés, né? Quando Moisés sai do Egito com o povo, depois com Josué, que eles vão para tomar a terra de Canaã, né? A tribo de Manassés, por ser uma tribo muito numerosa, uma parte dessa tribo ficou da além do Jordão, ficou do lado leste do Jordão, né? Não atravessou o Jordão. Uma parte atravessou, mas uma parte não atravessou. Essa parte que não atravessou tinha muita criação de gado, né? Tinha muita ovelha, tinha muitos animais. Então foi solicitado a Moisés, né, e depois Josué confirmou, que esse território seria dado à tribo de Manassés, justamente por esse motivo, por ter criação de gado. E justamente na terra de Bazã, né, é que foram criados esses gados, aí, inclusive esses touros. Tem até um profeta que a gente estudou na semana passada que fala, né, sobre as mulheres que eram chamadas vacas de Bazã. Né, usa um termo bem pesado para se referir. Por quê? Porque elas só estavam preocupadas com dinheiro, né, com luxo, né, com vaidade, com coisas, com ornamentos, e exigiam que os seus maridos satisfizessem, né, satisfizessem esses desejos. Elas são comparadas a vacas de Bazã. Isso mostra o quê? Que era uma terra rica, que era uma terra próspera. E o Carmelo, né, também era uma terra próspera. Inclusive, lá ali nas proximidades do Carmelo havia um monte, né, o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo provavelmente também ficava na tribo de Manassés, né, na tribo de Manassés, próximo ali da Galileia, né, próximo de Nazaré, o Monte Carmelo, que dava vista, inclusive, para o mar Mediterrâneo. Né? A gente sabe que o profeta Elias, quando ele desafiou lá os profetas de Baal, ele estava ali no Monte Carmelo. Né? Interessante que Naum, ele cita essas duas regiões, dizendo que essas duas regiões elas vão murchar, né? Talvez por causa de sua soberba, talvez por causa de serem de lugares prósperos e ricos, iriam murchar. Né? Deus ia puni-los para que eles perdessem essa ostentação, né? Essa soberba. Né? E aí, continuando o verso 5, as montanhas tremem por causa dele, as colinas estremecem e a terra é devastada diante dele. O universo e todos os seus habitantes. Verso 6, diante de sua cólera, quem subsistirá? Quem se levantará diante do ardor de sua ira? Seu furor derrama-se como fogo e os rochedos se fendem diante dele. O Senhor é bom. Mais uma vez, o profeta dá uma quebrada. Né? Primeiro ele faz o leitor imaginar como Deus ele é um Deus terrível. Né? Como Deus ele é terrível no seu juízo. Né? Fala que os montes se derretem, fala que os rochedos se fendem. Né? E depois ele dá uma quebrada. No verso 7 ele fala, o Senhor é bom. Ele é abrigo no dia da tribulação. Então é interessante essa forma de discorrer acerca de Deus, porque deixa o leitor primeiro assustado, né? Primeiro com temor. Né? E deve ter mesmo, nós devemos realmente temer a Deus, né? Porque é um Deus terrível. Mas ao mesmo tempo nos dá uma palavra de que apesar dele ser um Deus terrível, um Deus de justiça, ele também é um Deus de misericórdia. A gente lendo aqui só esses primeiros versículos, a gente começa a aprender muito sobre o caráter de Deus. E a palavra de Deus, a função da palavra de Deus é justamente essa, nos trazer, nos ensinar
acerca do caráter de Deus. Que Deus, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de justiça, que Ele não aceita, Ele não concorda com o erro e Ele não deixa ninguém impune. Né? As dívidas são cobradas. Né? Deus não deixa ninguém impune. E a gente começa a aprender, né, acerca do caráter de Deus e a gente começa a temê-lo e amá-lo mais ainda. Né? Verso 8. Mesmo quando sobrevém uma inundação, reduzirá a nada os que se levantam contra ele, perseguirá os inimigos até nas trevas. Então, Naum, ele já começa trazendo aí uma palavra dura, né, uma palavra que faz com que os seus adversários entendam, né, que ele está trazendo algo sério e que eles procurem se arrepender, procurem se consertar. Mas no caso aqui da cidade de Nínive, né, infelizmente, eles não ouviram como ouviram no tempo de Jonas, na época de Jonas. E realmente a cidade de Nínive, ela foi destruída, né, ela foi arrasada. Por quem? Pelo Império Babilônico, né, que destruiu a cidade, que conquistou a Síria. Né. Quando isso aconteceu, os habitantes de Nínive, eles carregavam seus deuses nas costas ou aonde podia levar, e eles corriam, né, procuravam se esconder, procuravam fugir, né, porque os inimigos estavam chegando. Né. Então, a confiança, aquela esperança que eram seus deuses, né, tiveram que ser carregados, né, para que não fossem destruídos juntamente com eles. Então, quer dizer, foi uma época terrível, né? Foi uma época de juízo para a cidade de Nínive. E aí, continuando, vamos dar uma olhadinha aqui no livro, né, o que o nosso livro fala acerca desse assunto. A página, vamos dar uma olhadinha, na página 107 a gente já falou sobre o fundo histórico. Né? A indignação do Senhor, a gente já viu, o Senhor reserva indignação para os seus inimigos. Quem pode suportar a sua indignação? A gente estava lendo aqui agora, capítulo 1, verso 2 e 6. Né? Mas também depois Deus ele começa a fazer ameaças contra Judá. Então, Naum, ele não só dirige a sua profecia, né, contra Nínive, mas contra Judá. Por quê? Porque Judá pode ter se alegrado com esse momento de destruição e queda de Nínive. Como assim se alegrar? Sim, porque durante muito tempo da história, né, aproximadamente alguns séculos, né, desde quando Israel foi deportado para a Síria, os judeus eles sofreram muito nas mãos dos assírios. Né, eram seus principais inimigos. Então, por isso que Jonas ele não queria profetizar, ele não queria profetizar em Nínive, porque eram inimigos. Né? Como assim? Eu vou levar uma palavra para o meu inimigo? Vai que ele se arrepende. Vai que ele se arrepende e se converta. Né? Então, Jonas ele queria evitar isso. Ele sabia que Deus era um Deus compassivo, ele mesmo fala, né? Sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que se arrepende do mal. Né? Ele queria que Nínive fosse destruída mesmo. Por quê? Porque oprimia Israel, né? Oprimia o povo de Deus. E Judá, talvez nessa época, caiu na tentação de se alegrar com essa desgraça do seu inimigo. E aí o profeta Naum, ele também lança uma palavra contra Judá. No verso 9 do capítulo 1. Que meditais sobre o Senhor? Ele faz uma pergunta, né? É Ele que reduz ao nada. É Ele que te reduz. É Ele que reduz ao nada. A opressão não se levanta duas vezes, como uma brenha de espinhos e como plantas entrelaçadas. Eles foram devorados como a palha seca. Não é de ti que saiu o que medita contra o Senhor? O verso 10 está falando sobre alguém que estava meditando contra o Senhor. Pelo menos na minha versão fala isso.
Não é de ti que saiu alguém que medita contra o Senhor? Naum provavelmente ele quebra o discurso, né? Tem hora que ele fala de Judá, tem hora que ele fala de Nínive. Nesse verso, ele quebra o discurso e volta a se referir à Assíria. Provavelmente Naum estava se referindo a alguém aqui que estava meditando contra o Senhor. E a gente conhece alguém na palavra de Deus que fez isso durante essa época. Lembra quando o Senaqueribe, né, que era o imperador lá da Síria, né, o capitão, né, ele começa a afrontar o povo de Deus, né, durante a época do rei Ezequias. Ele começa a afrontar e começa a dizer: não pensem que vocês vão ser livres da minha mão. Né, ele começa a afrontar. Então, Naum estava se referindo a esse Senaqueribe, que estava afrontando a Deus. A gente pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 19. Dá uma olhadinha lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. Verso 35, 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Olha só o que fala na minha versão. Fracasso e morte de Senaqueribe. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. De manhã, ao despertar, só havia cadáveres. Então, bem antes de Naum profetizar acerca da queda de Nínive, Deus já tinha intervido na história de Judá, livrando Jerusalém, né, quando os assírios ali eles estavam cercando a cidade de Jerusalém, né? O profeta Isaías, né, na época que era o profeta que estava exercendo o ministério, ele intercede, né, e Deus manda um anjo e 185.000 assírios são destruídos. Então, quer dizer, Deus já estava começando a mudar a história de Judá, né? Mas mesmo diante desse acontecimento e desse livramento, Judá ainda persistiu nos seus pecados, persistiu na sua idolatria, né, de se afastar de Deus. E aí o profeta Naum, ele começa também a advertir a Judá. E aí, continuando, o verso 10 que a gente leu, que medita contra o Senhor o homem com os desígnios de Belial, que a gente vê que é Senaqueribe. Provavelmente está falando acerca de Senaqueribe. Assim diz o Senhor, verso 12, ainda que eles sejam intactos e numerosos, serão aniquilados e desaparecerão. Eu te humilhei. Olha só como parece que Naum estava trazendo à memória aquele acontecimento da época de Senaqueribe. Eu te humilhei, né? E não te humilharei novamente. Mas agora eu quebrarei o seu jugo que pesa sobre ti e romperei as tuas cadeias. E aí volta de novo a falar sobre Nínive, ao rei de Nínive. Verso 14. O Senhor decretou contra ti, ninguém mais de teu nome terá descendência. Do templo de teus deuses eu destruirei imagens esculpidas e imagens fundidas. Prepara o teu túmulo, porque és tão fraco. Então Deus estava dizendo que a queda de Nínive estava próximo, né? E Deus, o próprio Deus, se encarregaria disso, como ele fez lá na época de Isaías, né? Na época do rei Ezequias, que foi afrontado por Senaqueribe. Deus usaria aqui um instrumento para destruir o Império Assírio, e esse instrumento foi o Império Babilônico. E aí, avançando aqui, eu vou dar uma lidinha, que eu fiz um resuminho aqui,
Primeiro, no verso 8, do capítulo 1, está dizendo o seguinte: mesmo quando sobrevier uma inundação, reduzirá a nada os que se levantam contra ele, perseguirá os inimigos até as trevas. É essa parte aqui que está fazendo alusão ao dilúvio, né, que eu havia comentado que o nome Naum tem a mesma raiz do nome Noé, né, que significa consolador ou consolo. Repara que no verso 8, Naum ele fala sobre uma inundação. Né? Que inundação que é que talvez ele esteja se referindo? O dilúvio. Ele faz essa comparação, que Nínive seria destruída por um dilúvio, só que nesse caso não de água, né? Mas de armas do inimigo, através de homens, né? De guerreiros que iriam invadir a cidade e destruí-la. A gente falou sobre o orgulho, né? Sobre as atrocidades, né? Uma das coisas que os ninivitas eles faziam com seus inimigos capturados é o empalamento. Se vocês não ouviram falar sobre empalamento, empalamento é pegar uma estaca, né, e atravessar o inimigo até que aquela estaca saia pela garganta. Eles faziam aquilo ali com todos os seus prisioneiros para trazer terror mesmo, para aterrorizar. Né? Isso também aconteceu durante o Império Romano, quando os cristãos eram queimados vivos nas estacas. Eles eram empalados e depois queimados vivos. Então era uma forma terrível e cruel de sofrimento, né, de tortura, de punição, né, que esses ninivitas, que esses assírios, eles infligiam aos inimigos. Né? Isso fez com que Deus ele ficasse irado de tal forma com essa cidade. A gente pensa, né, poxa, coitadinhos, por que foram destruídos? A gente lê alguns versículos aqui falando sobre Deus irá destruir, Deus é o vingador, Deus não guarda rancor. Se a gente não entende o contexto, né, por que Deus ele está externando esses sentimentos, a gente começa a questionar, poxa, mas Deus não é um Deus de amor? Deus, como é que um Deus de amor vai ter esse tipo de sentimento? Por quê? Porque esses ninivitas, esses assírios, eles eram terríveis. Eram terríveis. E Deus os tratou da mesma forma que eles tratavam as outras pessoas, que eles tratavam seus inimigos. Então, muitas vezes, Deus ele nos trata da mesma forma que a gente trata as pessoas. Isso é justiça. Né? Deus está sendo justo conosco. Ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é um Deus justo. Ele vê o nosso comportamento